Querida igreja, com muita alegria, saúdo-os com a paz do Senhor. Como é bom estarmos reunidos na casa de Deus para experimentar desta fidelidade que o Senhor tem para conosco, e por isso estamos aqui esta noite. É porque a fidelidade de Deus, ela tem alcançado a nossa casa e alcançado a nossa família. Quero vos convidar para um texto bíblico, livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, para a nossa reflexão. Enquanto você localiza o texto, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do vosso pastor, também que considero meu pastor, pastor Valmir de Jesus. Que Deus continue abençoando toda a sua casa, toda a sua família. Louvar a Deus pela vida desta igreja, que o Senhor continue vos abençoando de maneira rica e poderosa. Louvar ao Senhor pela vida meu amigo pastor Rafael Martins, a qual também eu cumprimento e abraço todos os obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, e que Deus possa continuar vos abençoando. Quando terminar o culto, temos alguns materiais lá fora. Os livros ainda estão em São Paulo, não chegaram a tempo, mas tem ali muitas gravatas, tem alguns ternos também. Se você desejar adquirir, vai estar sendo abençoado e vai estar nos abençoando. Lembrando que é bom os irmãos comprar, que eu tenho que deixar 500 aqui, que vocês já viram, pastor. Então, quanto mais você comprar, vai me ajudar, tá bom, meus irmãos? Atos capítulo 12, quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Amém? Verso 1 a seguir. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, e ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa, e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Verso 11, a gente encerra. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu, e me livrou da mão de e de tudo que o povo dos judeus esperava. A igreja de Jesus, ela recebe já de início uma promessa, quando Jesus está conversando com Pedro, para fazer um levantamento do que as pessoas
estão dizendo que ele é. E os discípulos dizem, eles estão falando que tu és Elias, Jeremias, Moisés, ou algum dos profetas. E Jesus, ao ouvir estas palavras dos discípulos, pergunta para eles: e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, eu estou te dando a chave de autoridade do reino dos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus, e o que ligares aqui será ligado nos céus. Esta autoridade Deus confere a Pedro após dizer também para o mesmo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mesmo Pedro que está recebendo esta revelação e recebendo esta autoridade conferida por Jesus, é o mesmo Pedro que vai ouvir o mestre falar logo após alguns versículos do nível de sofrimento que ele vai passar. E quando Jesus começa a falar da labuta e da dor, da crucificação, Pedro diz para ele: longe de ti acontecer tal coisa. E naquele momento Jesus viu que era o inimigo da nossa alma, Satanás, e Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que versículos anteriores recebeu a revelação e uma grande autoridade, é o mesmo Pedro que após alguns versículos, opondo-se ao sofrimento de Cristo, vai receber uma dura repreensão da parte do mestre. Já abro um parênteses nesta noite para lhe dizer: cuidado, porque sempre após um culto, após uma grande experiência com Deus, haverá sempre uma investida do adversário para roubar aquilo que você recebeu da parte de Deus. Esta promessa é depositada sobre a igreja, e quando chega a crucificação, a ressurreição, Jesus deixa uma promessa em Lucas 24:49: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta igreja que não vai prevalecer as portas do inferno contra ela, é uma igreja que está à disposição, se caso ficar em Jerusalém, do revestimento de poder e de autoridade que o mestre haverá de dar a esta igreja. Há uma promessa e há uma condicional: ficar em Jerusalém. Mas ficar em Jerusalém neste tempo é um pouco complexo, porque os seguidores de Cristo, aqueles que seguiam o Messias, têm que viver com as suas crises existenciais, vendo as pessoas, olhar para eles e dizer: cadê o Messias? Cadê aquele que iria romper com o Império Romano, estabelecer o governo, que é de fato o que o Messias haveria de fazer? Ficar em Jerusalém é lidar com estas problemáticas, mas enquanto tem uns arrumando a mala para sair, a ordem é ficar em Jerusalém. Porque maior do que os meus conflitos emocionais internos é uma promessa que eu recebi dele: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, Jesus também vai falar novamente com um corpo ressurreto a respeito desta promessa que eles recebem também em Lucas. No capítulo 1, versículo de número 8 de Atos dos Apóstolos, está escrito da seguinte maneira, Atos capítulo 1, versículo de número 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, primeiro em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A promessa sobre esta igreja
é uma promessa de revestimento espiritual e de poder. Até porque para permanecer em Jerusalém não é fácil, apenas com revestimento de poder dado pelo Mestre. Porém, no capítulo 1, Jesus está dando a sua última ministração, a sua última mensagem. E enquanto ministra, seu corpo vai elevando-se para os céus, e uma nuvem encobre daqueles que estão ali, e aparece agora 2 anjos e começa a perguntar: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? O mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima, virá com poder e grande autoridade. A promessa da vinda de Jesus é descrita em Atos capítulo 1. Porém, esta igreja, ela sofre com um questionamento que é o seguinte: vamos ficar aqui. Ele subiu para o céu, quem é que vai curar a sogra de Pedro quando estiver com febre? Quem é que vai curar o cego Bartimeu quando estiver passando por problema? A presença dele não é mais real, mas é por isso que ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu vou enviar o outro Consolador, que estará convosco todos os dias até o fim dos tempos. Esta igreja recebe a promessa da virtude, do poder e do revestimento. Mas quando chega no capítulo 1, verso de número 14, o texto fala: e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, com mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Repito, esta igreja tem uma promessa, esta igreja tem uma condicional, ficar em Jerusalém, mas esta igreja que começa com 500 irmãos, no decorrer do tempo, alguns vão indo embora. E quando Pedro assume para dar uma palavra no capítulo 1, a primeira coisa que Pedro identifica é que o colégio apostólico está incompleto, pois foram selecionados quantos discípulos? 12. Porém, um traiu o mestre, e agora as cadeiras que seriam ocupadas, que eram 12, agora falta um espaço deixado por Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. E Pedro sabe que Jesus não cumpre promessa na vida de uma igreja que, embora tenha promessa, mas tenha lacuna sobre ela. Então Pedro marca uma reunião e coloca algumas pautas nesta reunião, dentre elas a pauta de quem vai preencher a lacuna deixada por Judas Iscariote. E aparece 2 candidatos, um por nome de José e o outro por nome de Matias. O que Pedro está falando nas entrelinhas é que, embora tenhamos promessa, estamos cumprindo a condicional, precisamos verificar se as lacunas estão sendo preenchidas. E todos nós sabemos o que é lacuna do tratando da fé cristã. Espaços que deveriam ser preenchidos pela graça de Deus, pelo mover de Deus, pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo, e que acaba deixando esses espaços sendo preenchidos por tantas outras coisas que você já sabe o que é. E Pedro, sabendo disso, marca uma reunião, e quando vai lançar sorte, a sorte cai sobre Matias, e Matias é colocado no lugar de Judas Iscariote. É por isso que quando a igreja está com a lacuna preenchida, Atos 2, verso 1, o versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento vimente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. A promessa de Atos 2 cumpre depois de Atos capítulo 1, que a lacuna foi preenchida, que o espaço foi tampado. E aí eu abro um parênteses para lhe perguntar: será que os seus questionamentos diante de Deus, por que não cumpriu a promessa? Por que a cura não chega? Por que a porta não abre? Por que a minha vida não muda? Cadê as tuas promessas?
E se Deus te perguntasse como está as lacunas que precisam ser preenchidas da sua alma, será que você diria nesta noite: Senhor, estão todas preenchidas, os espaços estão todos tampados, eu tenho procurado preencher todas elas? Ou será que tem uma lacuna que precisa ser preenchida nesta noite? Se tem alguma lacuna que precisa ser preenchida, eu preciso lhe dizer que você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa, porque pode ter chegado aqui com lacunas abertas, mas o Deus que preenche os espaços da nossa alma está aqui esta noite para preencher todos eles. Quantos acreditam que esta noite é uma noite dele preencher as lacunas da nossa alma? Levante a sua mão para os céus, diga: eu tenho promessa e vou preencher todas as lacunas. Diga comigo: porque eu vou viver todas as promessas que Deus tem reservado para a minha vida. Quantos podem celebrar ao Senhor por essa palavra? O propósito de Deus é cumprido sobre a vida da igreja. Eu preciso me ater, porque após o derramamento do Espírito Santo, esta igreja fica um pouco quieta, acomodada, sossegada, até Deus permitir alguns adventos sobre aquela igreja, dentre os quais a perseguição lá no ministério dos diáconos, começando pelos diáconos, especialmente os que eram mais cheios do Espírito Santo, dentre eles Estevão, cheio de fé, poder, e cuja ministério era tão prodigioso que operava prodígios, sinais e maravilhas. O primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, é morto apedrejado, porque a igreja recebe a promessa e pensou: está tudo certo, promessa cumprida, vida resolvida. Mas eles não perguntaram por que o Senhor cumpriu a promessa na minha vida, por que o Senhor derramou a sua presença. Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Eu queria que você olhasse para esta irmã, para esse irmão que está do seu lado, e diga: Deus lhe encheu do Espírito Santo para você ser uma testemunha viva das obras que Ele realizou na sua vida. Mas tem momento que a gente está tão acomodado que a gente recebe a promessa, diz: promessa cumprida, vida resolvida. Mas os céus te trouxe na quinta de primeira para lembrar: eu não derramei da minha presença para você viver apenas uma rotina cristã, eu derramei da minha presença para você viver toda a promessa de forma completa. Você é minha testemunha na igreja, na escola, no trabalho. Alguém vai ver algo diferente da minha parte na sua vida. Quantos acreditam nesta palavra nesta noite? Porém, esta igreja fica quieta, e as perseguições que vêm sobre ela é para poder despertá-la, acordá-la. Quando chega a Atos 12, Atos 11, versículo 19, após a dispersão, a diáspora judaica, e os que foram dispersos pelo quê? Pela que sucedeu por causa de caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra, senão somente aos judeus. A igreja, depois que vê o diácono morto, apedrejado, ela se levanta e começa a caminhar, pregando, anunciando, falando das grandezas de Deus por onde eles estão passando. Enquanto eles estão dizendo: cadinho de Estevão, Estevão morreu, Jesus está dizendo: enquanto vocês estão chorando, eu estou ganhando Chipre, Antioquia, eu estou ganhando outras almas. O que para vocês foram perca, Estevão foi prejuízo, para mim foi lucro, porque outras pessoas foram alcançadas pelo poder da palavra que foi pregado por causa da perseguição. Olha para quem está do seu lado, diga: se for preciso, Ele tira o conforto para poder fazer com que a palavra dele seja anunciada
em lugares que o conforto jamais te levaria. É por isso que nesta noite, direcionado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo está dizendo ao meu coração: eu vou mexer com algumas pessoas esta noite, eu vou incomodar algumas pessoas esta noite, porque eu não te chamei para ser apenas um rotineiro, eu te chamei para ser uma testemunha, testemunha, testemunha. Eu vou repetir até você entender: eu não te chamei para viver uma rotina cristã, eu te chamei para ser uma testemunha. Vai ser guiado pelo meu Espírito, conduzido pelo meu Espírito. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. Cadê aqueles que são novas criaturas? Cadê aqueles que são novas criaturas? Chega no capítulo 12, mais uma perseguição recai, e o texto diz: por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja, e começou por Tiago, irmão de João, matando a fio da espada. E eu entendo a morte de Tiago baseada em Marcos 10, quando a mãe deles, a irmã Maria, chega diante de Jesus e apresenta os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, e diz: permita meus filhos sentar no teu reino, um à tua esquerda e outro à tua direita. Jesus olha para ele e diz: pergunta se eles estão dispostos a ser batizados no batismo que eu fui e beber o cálice que eu bebi. Jesus está dizendo: assentar à esquerda e à direita não pertence a mim, mas pergunta se eles vão beber e ser batizados. Jesus está dizendo: não tem privilégios, só para quem o Pai já reservou, mas pergunta se eles estão dispostos a beber o cálice. Tiago e João olham para a mãe e dizem: estamos. A mãe olha para Jesus e ele diz: estamos. Quando Tiago diz estamos pronto, Tiago está dizendo: eu vou te seguir até os últimos dias da minha vida. Tiago está assinando um papel dizendo: eu não te troco. E se for preciso, eu bebo, digo, todas as gotas que estiver dentro do cálice, mas eu não abro mão da minha fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Herodes estende as mãos e diz: eu vou matar Tiago, Tiago está dizendo: eu já assinei um papel em Marcos 10, pode encher o cálice, porque eu vou beber todo o líquido, mas eu não vou negociar a minha fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, Tiago está dizendo: eu quero o cargo, mas eu quero os encargos, eu quero estar à frente, mas eu quero desfrutar de todo o sofrimento que for preciso. É por isso que ele morre ao fio da espada, mas ele permanece fiel ao Deus que ele escolheu. O que os céus estão bradando no nosso coração é que nós precisamos cada dia mais beber o cálice que for preciso, porque a cruz mais pesada ele já levou por nós, o peso maior ele já suportou por nós. É por isso que ele mesmo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantos aqui vão continuar seguindo o Mestre, seguindo Jesus? Quantos aqui vão continuar seguindo o Mestre, seguindo Jesus? Olha para quem está do seu lado, diga: não deixe. Diga: não deixe. Diga de novo para ele: não deixe a tua cruz. Diga: a tua cruz precisa ser levada até o fim. Diga: não abre mão da cruz, vai até o fim. Quem for fiel até o fim, eu tenho uma coroa reservada. Cadê aqueles que estão com esta mesma esperança? Tiago é morto a fio da espada,
E o texto diz: e vendo que isto agradara aos judeus, mandou prender também a Pedro, verso 3. E quando Pedro vai para a prisão, Pedro vai para uma prisão máxima, porque são 16 soldados para guardar Pedro. Porque antes de Pedro chegar, o currículo de Pedro chegou primeiro. E quando o currículo de Pedro chegou primeiro, estava escrito no currículo: preso perigoso. Porque na outra prisão que ele estava, alguém entrou lá e tirou ele de dentro daquela prisão. Aí os soldados disseram: e o que a gente faz? Reforço, 4 quartetos de soldado guardando 24 horas. Porque é assim, o inimigo nunca te tenta com uma luta menor do que aquela que você já venceu. Repito, o inimigo nunca te tenta com uma luta menor do que aquela que você já venceu. Diga comigo, ele vai subindo. Diga comigo, igreja, ele vai subindo o nível da tentação. Diga, ele vai subindo. Vocês estão aí? Ele vai subindo o nível da tentação. É por isso que você chega diante de Deus e diz: Senhor, daquela eu penso que eu não vou sair. Quem aqui já não disse, daquela luta que você estava passando, diz: dessa aqui parece que agora vai, agora eu não dou conta. Olha você aqui de pé, crente na pessoa de Jesus. É porque era o inimigo aumentando o nível de lá para cá, e Deus dizendo: pode aumentar uma, pode aumentar 2, pode aumentar 3, pode aumentar o tanto de for contra a vida dos meus escolhidos, porque você aumentando de lá para cá e eu enviando o reforço daqui para lá, vai se levantar 11.000, 1.000 cai do lado, 10.000 cai do outro, mas você e nem a sua casa vai ser atingido. Por um caminho ele vem, mas por 7 vai sair diante de você. Levante a mão para os céus, por favor. Olha para quem está do seu lado e diga: não se tema ao inimigo, porque Deus está mandando reforço, 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 reforço esta noite. Eu queria que você levantasse as 2 mãos para os céus. Segura na mão de quem está à sua esquerda e à sua direita. Diga: não teme o aumento do nível de tentação. Diga: não teme o aumento do nível da provação. Apertado na mão dele e na mão dela, diga: o mesmo Deus que te guardou lá atrás. Diga: o mesmo Deus que foi com você lá atrás. Diga: ele não mudou. Já foi lido aqui que ele não dorme, não tosqueneja. E a palavra dele nesta noite para você é esta: eu sou o mesmo que livrei no passado e estou dando livramento agora. Agora, agora, quem pode adorar a Deus recebendo esta palavra? Quem tem glória, libere o grito de glória. Quem tem aleluia, libere o grito de aleluia. Porque enquanto você adora, os céus dizem ao meu coração: eu estou dando livramento, 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 livramento esta noite. E para nós encerrarmos, Pedro está preso, mas a igreja está orando. E se tem oração, tem livramento. No outro dia que Pedro ia ser morto, o anjo entrou dentro da prisão, tocou em Pedro e disse: levanta depressa. Caíram as cadeias das mãos, põe a capa e as sandálias e segue-me. E sabe por que Pedro não morreu naquele dia? Pergunta para o teu vizinho: sabe por que Pedro não morreu? Pergunta para o teu vizinho: sabe por que Pedro não morreu? Porque no capítulo 21, versículo 18 de João,
Eu vou ler esse texto e encerro. João 21, verso 8. Está o motivo porque Pedro não morreu. E está escrito assim: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, e andava por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isso significando com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. E não era morto na prisão, e não era morto pela mão de Herodes. Em outras palavras, eu estou querendo lhe dizer: Herodes está proibido em tocar em Pedro, porque tem uma promessa feita por Jesus, feita pela boca daquele que não mente, feito pela boca daquele que não se arrepende. E o motivo de você estar vivo até hoje é porque Jesus parou as obras de Herodes, que o plano dele era morte, o plano dele era raiva e ódio. Mas Jesus chegou e disse: na vida de Pedro você não toca, na vida dela você não toca, porque eu tenho uma promessa na vida dela para cumprir, eu tenho uma promessa na vida dele para cumprir. E eu queria que você levantasse as mãos, porque Jesus está dizendo: é noite de eu renovar as minhas promessas. Receba o renovo das promessas de Deus. Receba o renovo das promessas de Deus. Com as mãos para os céus, receba o renovo das promessas de Deus. Jesus está tocando nas mãos de pessoas agora e está dizendo: eu renovo, eu renovo, eu renovo. Eu renovo as minhas promessas, eu renovo as minhas promessas. Receba o renovo das promessas de Jesus. Ele está dizendo: não vai morrer cedo, não vai morrer por agora. Esqueça plano de morte. Jesus está dizendo: pensa na vida, pensa nas promessas, pensa no que você vai viver lá na frente. Eu tenho ainda muita coisa para fazer na sua casa, para fazer na sua família. Quem pode abrir a boca para adorar? Quem pode abrir a boca para adorar? Tem promessa de Jesus, tem promessa de Jesus. Só quem tem promessa adora, só quem tem promessa adora. Jesus está renovando. Diga comigo: enquanto. Só quem comeu cuscuz, diga: enquanto as promessas não se cumprirem, Herodes pode se aquietar, porque eu vou viver muitos anos na presença de Jesus. Quantos podem celebrar ao Senhor com adoração, com salva de palmas? Só aqueles que vão celebrar.